Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer. Todo mundo me escuta bem? Sim. Tá. Gostaria de começar agradecendo pelo convite feito pela Maria Madalena e seu orientador Fernando está participando como palestrante aí dessa formação. Então, eu vou falar sobre pensamento computacional na educação básica em aulas de matemática, desafios e possibilidades. Vou começar pelo assunto mais interessante, né? Posso dizer assim, da nossa interação, que é o pensamento computacional. Então, eu vou trazer para vocês aí um pouco de como a gente chegou nesse ponto de estar discutindo tanto pensamento computacional. Eu começo falando da Base Nacional Comum Curricular. Né? Além dela nortear aí as práticas que acontecerão durante a formação, eu acredito que ela norteia o currículo de todos os professores aqui presentes, né? Como ela é uma base em âmbito nacional, todos os currículos se pautam nela, pensando numa educação a partir de competências e habilidades. Ela traz o pensamento computacional junto com a temática, né, no campo de matemática, só que ela não traz nenhuma definição. O que ela faz é comparar alguns pontos da matemática com alguns do pensamento computacional. Uma das falas, né, que tem nesse documento é: outro aspecto a ser considerado é que a aprendizagem de álgebra, como também aquelas relacionadas a outros campos da matemática, números, geometria, probabilidade estatística, podem contribuir para o desenvolvimento do pensamento computacional dos alunos, tendo em vista que eles precisam ser capazes de traduzir uma situação dada em outras linguagens, como transformar situações problemas apresentadas em língua materna em fórmulas, tabelas e gráficos e vice-versa. Outros momentos ela traz um pouco de pensamento computacional, assim, mas falas semelhantes a essa. Então, lá em 1985, Papert, né, ele começa a falar de programação na educação, né? Então, ele até traz uma teoria, chama construcionismo, que também visa a inserção aí dessa tecnologia a partir da programação na educação. E ele diz que ao ensinar o computador a pensar, a criança embarca numa exploração sobre a maneira como ela própria pensa, né? E além disso, até 1985, até esses estudos, todo mundo via o uso do computador muito mecânico, né? Muito instrucional, como uma máquina que vai te ajudar, né? Uma calculadora que vai fazer algo para você mais rápido e assim por diante. Já o Papert, não. Ele achava que essa interação entre tecnologia digital e aluno, criança, né? A gente está falando assim, criança, aluno, porque estamos no âmbito educacional, mas seres humanos, ele ia trazer muita aprendizagem, muita construção de conhecimento para quem estivesse lidando com o computador. Então, por isso, essa intenção de levar a programação para a educação. Bauer e Falker, em 2015, né, comentam que programar na educação é levar um pouco do cientista da computação para a sala de aula. E eles justificam esse movimento dizendo que melhoram o desenvolvimento dos modelos mentais sobre o funcionamento dos computadores, né? Valente, em 2016, ainda diz que a ênfase nos conceitos da ciência da computação tem sido justificada com base no argumento que atividades realizadas no âmbito dessa ciência desenvolvem habilidades do pensamento crítico e computacional e permitem entender como criar com as tecnologias digitais, e não simplesmente utilizá-las como máquinas de escritório. Então, esses dois autores corroboram Papert, né, onde as tecnologias elas não podem ser simplesmente utilizadas como máquinas de escritório ou software de escritório, né? Que ele cita, o Valente cita um pouco de editor de texto, planilhas eletrônicas. Ele acha que a gente deve utilizar a tecnologia para além disso, né? Deve também criar com ela, utilizar outras coisas e pensar junto com ela também. Aí eu trago o Ing. Vocês podem perceber que não está numa linha do tempo, tá? É um pouco entrelaçando o que cada um pensa com os próximos. O Ing, em 2016, ela traz a definição de pensamento... Opa!
desculpa, em 2006, ela traz a definição de pensamento computacional, e em 2011, ela atualiza essa ideia de pensamento computacional. E essa citação que eu trago é de 2011, onde ela diz que o pensamento computacional é o processo de pensamento envolvido na formulação de problemas e suas soluções para que as soluções sejam representadas de uma forma que possa ser efetivamente realizada por um agente de processamento de informações. A partir dessa definição, as coisas começam, o movimento aí atrás do pensamento computacional na educação aumenta. Até porque Papert, lá na obra dele, nas obras, né, em 1985, ele traz, assim, uma outra vez esse termo pensamento computacional. E a Wink deixa isso mais forte quando ela traz essa definição. Ela diz, né, que quando você resolve problemas, soluções, e você consegue representar isso através de um agente de processamento de informações, a gente pode entender isso como pensamento computacional. Essas duas associações, né, Sociedade Internacional para a Tecnologia na Educação e Associação de Professores da Ciência da Computação, na intenção de tornar factível a implantação do pensamento computacional nas salas de aula, elencaram, né, 9 habilidades que eles consideram que são habilidades utilizadas pelos cientistas da computação, mas que também são possíveis de serem desenvolvidas pelos alunos ou por quem tem pouca habilidade, ou de forma geral, para quem não é um cientista da computação, tá? Sendo elas abstração, coleta de dados, análise de dados, representação de dados, decomposição de problemas, algoritmos e procedimentos, simulação e paralelização, tá? No decorrer da apresentação, vou explicar melhor cada uma delas. Depois disso também, outros autores assim que têm bastante interesse no pensamento computacional, um deles é o Gaddanides, em 2017, na obra dele, ele corrobora Papert, visando o pensamento computacional como um apoio à aprendizagem, principalmente em matemática, e não um fim em si mesmo. Então, quando essas associações trazem essas habilidades, né, a gente pode entender que é possível ensinar o pensamento computacional como um fim em si mesmo. Mas nem todos os autores acham que essa é a melhor maneira. Papert e Gaddanides acreditam que o pensamento computacional não pode ser um fim, mas sim um meio para a gente conseguir lidar com outras temáticas, matemática, geografia, história e assim por diante. Tanto que esse documento que elenca as 9 habilidades, ele traz muitas atividades com pensamento computacional. Brackman, em 2017, fala que o termo pensamento computacional jamais pode ser confundido com a simples aptidão de manusear aplicativos em dispositivos eletrônicos. Porque quando a gente manuseia, né, um aplicativo, é como se a gente fosse alfabetizado digital. Ou uma forma de pensar de forma mecânica, limitando a criatividade da mente humana. Aí que entra a grande questão, né? O pensamento computacional não é só utilizar os dispositivos eletrônicos. Mas então por isso que a gente tem que ter esse movimento de entender, porque está lá na BNCC o pensamento computacional e é algo novo para todo mundo, né? Não só para os pesquisadores, ainda mais para quem está na sala de aula, né? Aparece um termo novo lá, e aí, o que é esse termo? Então, uma das coisas principais é que a gente não pode confundir é que não é porque estamos utilizando uma tecnologia digital que estamos já pensando computacionalmente. A Lorena Barba, em 2016, ela é específica da ciência da computação, ela corrobora Papert, né, e acredita na ideia de trabalhar com projetos, quando a gente fala de pensamento computacional. Então, entende o computador como uma extensão da nossa mente, e dessa forma, a essência do pensamento computacional seria criar e descobrir enquanto interagimos com o computador. Então, como assim uma extensão da nossa mente? A gente, hoje em dia, já fala que a gente precisa ter uma HD externa. E, realmente, a gente tem essa HD, que é o celular, que é o computador, né? Então, muitas das coisas a gente está utilizando tecnologia para se tornar melhor ainda, né? As nossas ações ficarem mais efetivas ou coisa do tipo. Assim, um dos aspectos que ambos os autores defendem é o modo natural com que ocorre a aprendizagem, o qual segue a direção do fazer para depois entender.
movimento este que deveria ser realizado pela escola durante suas atividades e que é proporcionado por softwares como o Logo. O Logo foi um software desenvolvido por Papert para a inserção da programação na educação. Mas a grande situação aí na educação, na escola, a gente começa pela teoria e depois a gente vai para a prática. Isso quando a prática não extrapola a escola, né? Que acontece fora da escola. Só que no nosso dia a dia, desde quando a gente é muito pequeno, muito criança, bebezinho, ou até hoje em dia, adultos já, a gente não faz isso, né? O que uma criança faz? Ela vai, experimenta, ela coloca alguma coisa na boca para perceber que aquilo é amargo e que não pode comer. A gente compra uma máquina de lavar e a gente vai ler o manual, que é a teoria? Não, a gente vai lá, aperta os botões, tenta ir na intuição, e se por acaso a gente achar que a máquina vai estragar ou pegar fogo, aí sim a gente lê a teoria. Mas se isso não for acontecer, a gente vai lá, tenta na prática, e se der certo, ótimo, a gente vai continuar mantendo aquilo lá e tentando entender outras funções dela, praticando lá, né, mudando os botões. E a Barba acha, ela acredita que é isso que tem que acontecer na escola também, a gente tem que fazer para depois compreender o processo, assim, e fazer reflexões. Denning, em 2017, ele também da ciência da computação, trouxe um artigo muito legal, quer dizer, eu achei muito legal, que fala que o pensamento computacional é projetar modelos computacionais. Né? Então, ele se difere um pouco da Wing, porque ela diz que o pensamento computacional é solucionar problemas, mas ele fala que não, é modelos computacionais. Por quê? Porque ele acha que buscar modelos computacionais, projetar, criar e assim por diante, vai além de encontrar soluções para problemas, englobando também oportunidades, conflitos, desejos e projetos. Então, quando a gente fala assim, vou solucionar um problema, principalmente a gente que é da matemática, fica muito, né? Vou encontrar a resposta de um problema. E o modelo computacional não, às vezes é adaptar, às vezes são outras pequenas coisas que mais para frente na apresentação vocês vão entender melhor. Avaliar como uma habilidade. Então, ele é uma das poucas pessoas que eu li que fala como avaliar o pensamento computacional, né? Ele diz que as avaliações escritas não são suficientes. E ele diz que não é a melhor maneira, mas que avaliar como uma habilidade, observando aquilo que o aluno está fazendo, atualmente é a opção aí viável para a educação. Denning também traz que existem dois pensamentos computacionais, assim, no sentido de dois movimentos, um antes de Wing e um pós a fala de Wing, né? O primeiro, antes dela, falava muito, frisava muito que programar desenvolve o pensamento computacional. O pós-Wing diz que pensamento computacional capacita a programar. Né? Então, a gente tem aí duas vertentes, cada pesquisador aí analisa qual que é mais eficiente na sua pesquisa, né, e no seu dia a dia. E temos também outro documento nacional, que é o Diretrizes para Ensino de Computação na Educação. Então, é um documento voltado para a inserção da computação na educação, porque a gente ainda não tem essa vertente assim tão clara na educação, né? A gente tem uma disciplina para computação. Mas a computação, nesse documento, se divide em 3 eixos: cultura digital, pensamento computacional e mundo digital. Esse pensamento computacional ainda se divide em abstração, análise e automação. Ele é um documento que vem muito detalhado, assim, sabe? As habilidades, aquilo que ele pretende do pensamento computacional. Então, é bem interessante ler também. Ele diz, a definição, que pensamento computacional é a habilidade de compreender, definir, modelar, comparar, solucionar, automatizar e analisar problemas e soluções de forma metódica e sistemática. E além disso, né, ele vê a importância do pensamento computacional, que apesar de ser um termo recente, vem sendo considerado como um dos pilares fundamentais do intelecto humano, junto com a leitura, a escrita e a aritmética, pois, como essa, serve para descrever, explicar e modelar o universo e seus processos complexos. Então, quem quiser se aprofundar, eu acho que é muito interessante ler esse documento aí, ele traz muitos detalhes do que ele pretende. E ele é construído, em sua maior parte, por pessoas da ciência da computação. Aí eu trago uma linha do tempo,
do pensamento computacional e os pontos que eu acredito ser mais interessantes, né? Papert, em 1980, ele traz a inserção da programação na educação básica, não claramente chamando isso de pensamento computacional, mas começa um movimento ali. O Wing, em 2006, ela tem como objetivo, né, trazer a definição de uma forma de pensar com as tecnologias digitais, e daí ela chama isso de pensamento computacional e dá uma, né, uma definição bem clara. O ISTE, CSDA, em 2011, essas instituições fazem lá um apanhado de habilidades para compreender e tornar factível o desenvolvimento do pensamento computacional na educação básica. E, atualmente, aí, há 3, 4 anos atrás, a BNCC e o SBC, 2017, trazem esses documentos uma forma, né, mais forte da inserção do pensamento computacional na educação básica. E como o tema fala possibilidades e desafios, então aqui eu trago para vocês a minha pesquisa de mestrado, né? Um pouco do que tem lá na dissertação, que tem como título Pensamento Computacional e Matemática, uma abordagem com Scratch. Fui orientada pelo professor Dr. Marcos Finis Maltemp, abraçada aí pelo grupo de pesquisa GPM, e tudo isso aconteceu na Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, ou, para íntimos, Unesp Rio Claro. Ah, e sou mestranda em Educação Matemática. Mestranda não, desculpa, mestra. Olha, já não saiu ainda o clima de mestranda. Pensamento computacional, né? Então, como pensamento computacional e matemática, uma abordagem com o Scratch, então o título já fala, e eu acho que o termo menos conhecido aí nesse título é o Scratch. O Scratch ele é um ambiente de programação que eu utilizo na minha pesquisa, né? E como vocês podem ver aí na imagem, para sempre imagine, programe e compartilhe. Então, ele tem muito das ideias do logo que foi construído pelo Papert, e ele vem na intenção de fazer um ambiente que a programação seja fácil, intuitiva, né? Para quem não tem ainda não tem as habilidades da ciência da computação, não é um cientista da computação, mas sim, é possível programar nele. Você tem os atores, você tem os blocos, que é muito intuitivo, colorido, para você relacionar a cor com a função e assim por diante. Vou voltar um pouquinho aqui. Na minha pesquisa, de forma geral, eu trabalhei com alunos, né? E esses alunos construíam jogos digitais. Isso no momento extra aula de matemática. Isso aconteceu durante a aula de matemática, tá? Eu trabalhei com 12 alunos da educação básica dos anos finais, alunos do 6º, 7º e 9º anos. Esses 12 alunos, eles estudavam numa escola periférica da cidade de Limeira, São Paulo, do ladinho de Rio Claro. Durante as nossos encontros, que foram presenciais, sendo eles 8 e cada um durou 2h30, eles construíram 12 jogos, tá? Eles trabalhavam em duplas ou em trios. E como que eles construíam os jogos? Eu apresentava alguma coisa, assim, com tema de matemática, por exemplo, um desafio, um vídeo da internet, né, que falasse alguma coisa diferente de matemática, ou um livro paradidático. Eles escolhiam entre as opções e eles pegavam qualquer tema daquilo que eles tinham visto, né? Sei lá, um probleminha com maçãs. Então eles pegavam esse tema das maçãs e iam construir um jogo. O que eu fiz, né? Assim, auxiliei, porque tudo vinha deles, né? O objetivo do jogo, o cenário do jogo, as etapas do jogo, tudo foram eles que fizeram. Eles tinham conhecimento do Scratch? Não. Então, o primeiro encontro eu fiz como se fosse um tutorial para eles entenderem um pouco como funcionava o Scratch, os comandos, alguns blocos. Eles construíram esse jogo comigo, né? Todo mundo construiu o mesmo jogo. E aí, a partir do segundo encontro, eles já foram autônomos e construíram os jogos praticamente sozinhos. Claro, eu digo que eu ajudei, mas assim, o Scratch é tão amplo que eu fui explorar com eles, né? Muitas das coisas, tecnologia é sempre assim. A gente
tenta aprender e compreender ela por completo, mas sempre vai ter alguma coisa que você vai descobrir. Todo dia é uma novidade. Desses 8 encontros, né, e 12 jogos, eu retirei 8 situações. Então, alguns momentos, e desses momentos eu consegui identificar habilidades do pensamento computacional, aquelas habilidades lá que eu já comentei, vou falar um pouquinho mais, e habilidades matemáticas da BNCC. As habilidades matemáticas eu peguei exclusivamente as dos anos finais, tá? Só que eu não trouxe elas aqui porque são, assim, um número grande, muito grande, né? Quem já viu a BNCC aí, folheou, sabe a quantidade. Visando aí as 9 habilidades do pensamento computacional, então vou trazer para vocês um pouco da definição de forma rápida, mas eu acredito que durante a formação a gente vai discutir, entender melhor cada uma delas, né? A primeira, coleção de dados. Então, a definição é o processo de coleta de informações apropriadas. Análise de dados, compreender os dados, encontrar padrões e tirar conclusões. Representação de dados, representar e organizar os dados em gráficos, tabelas, palavras ou imagens apropriadas. Decomposição do problema, dividir tarefas em partes menores e gerenciáveis. Abstração, reduzir a complexidade para definir a ideia principal. Algoritmo e procedimento, série de medidas ordenadas, tomadas para resolver um problema ou obter um fim. Automação, ter computadores ou máquinas fazendo tarefas repetitivas ou entediantes. Simulação, representação ou modelo de um processo. A simulação também envolve a execução de experimentos usando modelos. Paralelização, organizar recursos para realizar tarefas simultaneamente e atingir um objetivo comum. Essa tabela, eu traduzi, né, e fiz ela, assim, adaptei algumas coisas, e ela é baseada nas 2 instituições que eu já comentei. Uma coisa muito importante, né, eu fiz uma disciplina que o meu orientador dá anualmente, que chama Pensamento Computacional. Então, fiz uma como aluno e outra como ouvinte. Por quê? A gente está lidando com uma situação que a gente tem aspectos da ciência da computação, né? A gente está tentando trazer isso para a educação. E por meio do professor de matemática, que é onde a BNCC coloca. Então, durante essa minha formação na disciplina dele, foi muito importante, porque ele é da ciência da computação, a graduação dele, né? Então, ele tem uma ideia de como essas habilidades se dão na ciência da computação, e a gente conseguiu aí, através de discussões, debates durante a aula, trazer elas para o mundo da educação, né? De uma forma que não tirasse a característica da ciência da computação, mas também não, né, não tornasse uma coisa impossível de se fazer para um professor, assim. Eu trouxe aqui, linkei uma situação das 8 que tem na minha dissertação, que aconteceu durante o 6º encontro com os alunos Ramon e Maxwell, que está aí na imagem. Inclusive, é a imagem deles programando esse jogo que eu vou comentar agora. Então, vocês têm lá o notebook, né, a tela, tudo, e o caderno, porque eles anotavam algumas coisas durante a programação. Esse jogo, basicamente, ele traz um valor, como, não sei se está muito claro para vocês verem, mas aí, ó, 27, ponto de interrogação igual a 81. Então, eles estão instigando você a pensar qual operação e qual valor vai satisfazer essa igualdade, né? Com o decorrer do jogo, ia aparecendo ali embaixo uma faixinha onde você coloca a resposta, quem está jogando, e vai para a próxima fase. Então, na construção desse jogo, aconteceu o seguinte diálogo. O Ramon, né, eu estava lá com eles, e o Ramon disse, tem como ser mais de uma resposta? E o Maxwell comentou, porque também dá por 54. Então, quando eles fizeram essa tela, vou voltar aqui, primeiro eles pensaram 27 vezes 3 é igual a 81. Só que depois ali, programando e tal, mas tem como ser mais 54. E aí? Então, depois do questionamento e da colocação deles, eu e eles, né, percebemos que poderiam haver 2 respostas corretas. 27 vezes 3 igual a 81 e 27 vezes 54 igual a 81. Então, começamos a buscar blocos que possibilitassem incluir 2 respostas corretas, tá? Focando que a gente está falando de alunos dos anos finais, então eles só pensaram em respostas ali dentro do conjunto dos números inteiros, tá?
E esses são os blocos que fizeram parte do jogo deles depois da nossa discussão. Então, principalmente esse bloco verde, ele tinha só um, que era resposta igual a x3. Aí, se então isso, a pessoa respondesse x igual a 3, tocava uma música, mudava o plano de fundo e ia para a próxima pergunta. Daí adaptamos e colocamos o ou, porque uma resposta está correta ou a outra, tá? Então conseguimos aí adaptar com os comandos do Scratch o que eles pretendiam no jogo. E ficou mais interessante ainda, eles gostaram, né? Porque agora não tinha só uma resposta, podia ser duas. Podiam ser qualquer uma, né, dessas duas. Habilidades do pensamento computacional que consegui perceber e identificar nessa situação. Eles se envolveram na habilidade denominada coleção de dados, pois processaram a melhor maneira de coletar as informações corretas e torná-las de forma automática condições para novas ações do jogo. Então, além de programar, também de pensar nessas ações, nessas respostas, né? Ah, professora, não tem só uma resposta correta. Com certeza, no começo, eles acharam, não, vamos ter só uma resposta correta. E depois, não, eles avançaram. E se eles talvez estivessem no ensino médio, haveria possibilidade deles pensarem em mais respostas corretas ainda, né? Habilidades matemáticas, que foi mais que uma. Então, quando eu trouxe na minha dissertação, eu deixo o código que tem presente lá na BNCC, porque assim quem quiser tá procurando habilidade e tal, né, fica mais fácil. Primeira habilidade matemática que eu percebi, identifiquei aí. Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem o uso de calculadora. Nesse caso, eles não utilizaram a calculadora, né? Mas os alunos elaboraram problemas envolvendo cálculos com números inteiros, que compunham aí as perguntas do jogo. O que podemos observar foi que, após a ação de descrição e expressão, essa ação que eu falo, ela faz parte do turbilhão de aprendizagem, que é são as minhas categorias que eu utilizo para analisar, que também vem aí, bebe um pouco do construcionismo de Papert, tá? Entre os estudantes, eles chegaram à conclusão de que mais uma resposta poderia satisfazer a questão deles, tá? E mais uma vez eu enfatizo aí que eles pensaram só em respostas do conjunto dos números inteiros. Próxima habilidade. Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. Nas perguntas criadas pelos alunos, alguns sinais podiam ser compreendidos como operações ou como parte das características dos números inteiros, negativos ou positivos. O que foi observado no processo de descrição, né, deles falarem, descreverem lá o comando e reflexão deles, pensando, olha, pode ter mais de uma, assim e tal. Próxima habilidade matemática. Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que tem a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. Então, durante o jogo, eles fizeram a mesma estrutura, só que conforme iam passando, né, as fases do jogo, e aumentando o valor, né, dos números para tornar aquilo lá um pouquinho mais difícil, números não, né, vamos supor, não assim, 2 mais quanto? 2 interrogação igual a 10. Já iam colocando números maiores, que eles mesmos tinham dificuldade, mas eles sabiam que quem fosse jogar também teriam dificuldades aí nas próximas fases. Próxima habilidade, compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. Então aí eles utilizaram o quê? O ponto de interrogação, né? A partir do ponto de interrogação, a pessoa tinha que pensar na operação e no valor que satisfazia aquela igualdade. Mais uma habilidade matemática que eu identifiquei. Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de primeiro grau, redutíveis à forma ax mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. Então, ficou bem claro, né? Eles tinham aí uma igualdade e eles poderiam, no ponto de interrogação, colocar o x. Então, essa habilidade diz não exatamente utilizar, mas que possam ser representados por equações, né? E numa aula de matemática, isso daí poderia
evoluir para como que se dá uma equação de primeiro grau, como representar ela. Próxima habilidade matemática. Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Então, aí os alunos pensaram nas propriedades das operações para responder as perguntas, bem como tiveram a intenção de instigar isso em quem também fossem respondê-las. Então, assim, para não ficar tão fácil, não vamos pedir só o número, mas também uma operação, né? E a partir dessas situações, dessa e de mais 7, eu tentei responder aí a minha questão norteadora, que era como o pensamento computacional se faz presente no desenvolvimento de habilidades matemáticas a partir do processo de jogos, de construção de jogos digitais. Então, inicialmente, eu identifiquei as habilidades do pensamento computacional. Então, sim, quando os alunos estão construindo jogos digitais, é possível identificá-las. Mas eu peguei apenas situações. Então, em cada situação, tinha uma ou duas habilidades do pensamento computacional. No jogo, em sua totalidade, pode ser que aparecesse todas as habilidades do pensamento computacional, né, que seria muito rico. Mas, por conta de ter muitas habilidades matemáticas, eu achei melhor pegar alguns momentos específicos. Uma coisa que eu achei muito interessante, o papel do erro. Eu, como professora de matemática, sei que o erro para um aluno, quando ele está estudando matemática, pode ser traumatizante. Então, quando você está fazendo um probleminha, resolvendo um dito, né, probleminha, mas assim, um desafio de matemática, fazendo um exercício, errou. Muitas vezes o aluno trava, né? Não sei fazer, não consigo, entra em desespero. Quando esses alunos estavam programando, eu não ouvi falar essa palavra erro. Por quê? O erro tinha outro papel. O erro era quando eles precisavam adaptar um bloco do jogo. O erro, ele aparecia porque eles tinham um objetivo e tinham um scratch. Como que eu faço essa relação? Como que eu pego o meu objetivo e coloco naquilo que eu tenho, que é o scratch? Que por mais rico que seja o scratch, nem tudo a gente vai conseguir fazer exatamente do jeito que a gente quer, a gente precisa adaptar. Então, teve aluno que quis no jogo, professor, eu quero colocar um ator dançando. Mas não tem um ator em movimento. Então, a gente pegou imagens estáticas, né? E transformar essas imagens lá, conforme se mudava a imagem, dava uma impressão de movimento. Então, não teve erro, teve adaptações. E dessa forma, os alunos não desistiam, né? Professor, eu não estou conseguindo, me ajuda? Ou pedia ajuda para o coleguinha, né? Adaptava tudo isso. Foi muito legal essa parte aí do papel, do erro ter um papel assim positivo, né? De adaptação. Eles pensaram sobre o próprio pensar, inclusive nessa parte de adaptar, do que fazer, como fazer. Então, assim, eles estão em constante descrição, reflexão, eles falam, eles programam, eles escrevem, eles pensam, eles simulam no computador, não deu certo, como eu posso fazer novamente para que fique do jeito que eu estou pensando, e isso daí é muito rico. Construir jogos eu vejo como mais uma oportunidade de prática no ambiente escolar, porque o ambiente escolar, ele quer que todos, né? Sim, sua maioria querem que todos cheguem ao mesmo objetivo, mas a gente tem peculiaridades, diferenças entre os alunos, e construir jogos é como fazer projetos, né? Cada um vai ter a sua função. E todo mundo vai ser importante ali naquela construção, e vai se sentir importante. Além disso, né? Fazer parte do todo ali na situação é muito bom para os alunos. E identifiquei habilidades matemáticas de todas as unidades temáticas. Unidades temáticas é aquilo lá que a BNCC divide a matemática em números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Isso me deixou muito contente. Por quê? Eu peguei 8 situações e consegui ver de todas as unidades temáticas. Então, para mim, isso significa que o professor pode explorar assim, a construção de jogos em muitas aulas, em diversas aulas, né? Porque às vezes eu li um artigo que falava só de álgebra, ou às vezes um artigo que falava só de plano cartesiano. E eu ficava pensando, pô, as outras coisas, né? E se eu estiver falando de estatística, será que eu consigo ou não?
Então, assim, isso para mim foi muito rico e acho que foi o que me deixou mais feliz, assim, de toda a minha pesquisa, foi saber que tem essa gama de possibilidades e espero que os professores nos tragam muitas experiências práticas sobre todas essas possibilidades aí, com o decorrer dos anos. Deixo aqui como referência a minha dissertação, que lá também contém todas as referências que foram citadas na apresentação. Espero que quem tiver interesse leia as outras situações, né? Agradeço mais uma vez pelo convite, fico muito contente de ter participado. Deixo aqui um dos meus contatos lá no Instagram, Matematicamente Kaoma, também falo um pouquinho de matemática, e quem quiser um contato de forma mais rápida, que a gente está sempre nas redes sociais, né? E o e-mail kaomaferreira@hotmail.com. Então, muito obrigado pela oportunidade.